Bom, gente, olá. Esse é o nosso capítulo 8 do livro de Geografia, da apostila de Geografia, onde a gente vai falar um pouco sobre a geografia urbana, o nascimento das cidades, a construção das cidades modernas e as características dessas cidades, né? O que é a cidade urbana, o que é a urbanização e alguns outros conceitos. Então, eu trouxe primeiro para a gente pensar sobre isso uma primeira pergunta, né? Que é uma pergunta simples, né? O que é a cidade? Então, fala um pouco sobre das primeiras organizações populacionais ao efervescente cotidiano urbano que conhecemos. As cidades foram construídas, estruturadas e complexificadas ao longo da história. E aí, eu trouxe uma frase da arquiteta Raquel Ronick, que também é professora da USP, e ela fala que a cidade ela é fruto da imaginação e trabalho articulado de muitos homens, né? É uma obra coletiva que desafia a natureza. O que a Raquel tá falando ali que pode fazer a gente começar a pensar nas cidades para introduzir esse assunto, né? Para introduzir essa temática nos nossos estudos. Quando ela fala que a cidade ela é fruto da imaginação, ela está falando ali sobre um planejamento das cidades urbanas, né? Que é uma característica das cidades que a gente conhece hoje. Elas não simplesmente nascem, simplesmente são construídas. Existe um planejamento, existe um objetivo a se atingir com essas cidades. Por isso elas têm as características que têm, né? Essa estrutura das cidades, essa estrutura urbana, ela é pensada, tá? Por isso é fruto aí da imaginação e, claro, do trabalho articulado de muitos homens, né? Muitas pessoas. Então a cidade ela é uma obra coletiva, tá bom? Então, a cidade é pensada, planejada, trabalhada e estruturada pelas pessoas. Então eu trouxe aqui algumas imagens de algumas civilizações antigas, né? Tem ali os povos hebreus, claro, com certas organizações sociais já naquele tempo, né? Nesse período histórico. Então ali eles se organizavam ao longo de rios, né? Trabalhavam com a agricultura, já tinham ali uma ideia de transporte de produtos, como vocês podem ver ali, né? De transporte dessa produção agrícola que eles recolhiam, né? Outro tipo de civilização também que eu trouxe aqui são os incas, né? Então, são essas. Vocês podem ver também já uma estrutura montada, né, que a gente pode chamar hoje de cidade, na época podia não ser chamado assim, mas são ali então disposições, estruturas mesmo, né, criadas, formadas, planejadas também, onde as pessoas conviviam ali, tinham as suas relações, se organizavam, né? E da mesma forma que embaixo eu trouxe aqui uma cidade-estado da Grécia, e a Mesopotâmia, no Egito, né? Então são dois tipos também que a gente já pensa ao longo da história de cidades que se organizavam, se estruturavam e tinham lá as suas até organizações políticas, né? Onde eles faziam as suas discussões, já tinham uma certa estrutura. Então era mais ou menos assim que as cidades se organizavam. Pensando mais para frente, num contexto europeu, e aí por que a Europa? Né? Porque a Europa foi o que exportou para a gente essa ideia de basicamente de tudo que a gente conhece hoje na nossa civilização ocidental veio exportado da Europa por meio da colonização. Né? Exportado não, achei quase que imposto. Veio imposto, né? Tudo que a gente tem, né, hoje na nossa civilização ocidental, ela veio, claro, trazida pela colonização, né, feita pelos europeus. Né? Então eles vieram trazendo tudo isso para cima da gente, né, dos nossos países que foram colonizados, formando aí o mundo que a gente conhece, que é o mundo ocidental. Né? Então por que eu trouxe essa ideia aqui, essa nova imagem? Estava falando de civilizações antigas, né? Já vim parar aqui. Que contexto é esse que nós estamos agora nessa imagem? Esse é um contexto feudal, né? Então, o que a gente tinha nesse período histórico? Nós tínhamos uma relação do sucerano com o vassalo, né? Eram ali as chamadas cidades medievais, do século V até o século XV. Essas relações sociais eram dadas
principalmente aí, então pelo sucerano e o vassalo. O sucerano, que era ligado à monarquia, eram senhores de terra, e o vassalo, que era ali o trabalhador, né? O cara que retirava produtos agrícolas, enfim, para o seu sucerano, que gerava riquezas, né? O que a gente tinha nesse período agora de importante para a gente prestar atenção? Primeiro, as manufaturas, né, que era o sistema de produção deles, então era o sistema de produção voltado a produtos manuais, né, artesanato, a alimentos, né, produtos alimentícios, grãos, a parte da agricultura. Então isso era o que era chamado de manufatura, né, feito à mão. E voltado, claro, ao campesinato, ou seja, eram camponeses, né, nesse período. O que a gente teve de característica importante que vai fazer a gente remeter mais aos dias de hoje? O comércio, né? Já nesse tempo, a gente tinha um nascimento ali, o surgimento, as raízes do comércio. Tá? Esse comércio ele começava a se organizar dentro das cidades, formando o que nós chamamos de centros comerciais, né? Então, a ideia que a gente tem hoje de centro, né, centro da cidade, o que for, o centro nasceu, né, os centros nasceram nesse período, né, os centros comerciais. Então, o que a gente tem, né, nessa época aqui é justamente esse comércio e as feiras, né? As feiras também nasceram nesse período. Então, eram feiras que se organizavam nos centros comerciais. Beleza? Então, ali, as cidades passaram a se organizar em torno desse processo de trocas e comercialização. Certo? Aí, falando um pouco mais para frente, a gente já muda um pouco de perspectiva, né? Lembrando que lá a gente teve do século V até o século XV, aqui a gente está indo do 16 até o 18, mais ou menos, quando começaram a surgir algumas rupturas com o sistema vigente até então, né? Com a monarquia, com a ideia de absolutismo, com a ideia de um poder, né? O absolutismo é isso, é um poder absoluto, né? Rompendo com aquela estrutura social que eles conheciam até então. Surgiram movimentos como, por exemplo, o iluminismo, tá? Trazendo um pouco da ideia da razão, a filosofia, né? A ciência. O protestantismo também rompendo um pouco com a Igreja Católica, né? Trazendo também novas ideias que relacionavam ali, principalmente permitindo agora um certo acúmulo de riquezas. O liberalismo também é super importante falar, que é também uma ideia de que a gente consegue, agora nesse momento as cidades elas poderiam se organizar em torno desse comércio, e que esse comércio poderia dar às pessoas individualmente o poder de enriquecerem, né? E aí surgiu uma outra lógica que lá com a primeira Revolução Industrial, em 1850, se não me engano, por volta de 1850, a gente teve o nascimento das cidades que nós chamamos hoje de cidades industriais. Lembrando, a gente teve uma cidade que se organizava em torno do comércio, essas cidades elas passaram a ser industrializadas, mudou a lógica de produção, tá? Primeiro a gente tinha lá a manufatura, né, com a mão, agora a gente tem a maquinofatura, ou seja, a produção por meio de máquinas, que é muito maior, né? E, além disso, a relação das pessoas também mudou, não era mais o sucerano e o vassalo, era agora o patrão e o empregado, né? A lógica de poder ela veio junta da possibilidade de você enriquecer, né? Do dinheiro. Então, o desenvolvimento das indústrias ele veio trazendo uma nova arquitetura para dentro das cidades. Essas cidades elas precisavam ser pensadas em torno de uma lógica de produção da maquinofatura, produção e enriquecimento, né? Então, tudo que é planejado dentro da cidade tem que servir a esse propósito, a esse objetivo. Lembrando lá da Raquel Ronick, né? A imaginação, a cidade é fruto da imaginação, não sei o quê. Então, é mais ou menos isso. O que eles começaram a fazer? A planejar as ruas, né, para facilitar o transporte de mercadorias. As cidades, os bairros começaram principalmente os bairros operários, começaram a crescer no entorno das indústrias, porque as pessoas precisavam trabalhar próximo, né? Nessa época os meios de transporte não eram lá aquela coisa.
não é o que nós conhecemos, né? Tava surgindo ali os primeiros trens, né? As primeiras Marias Fumaça, enfim. Mas até por isso, né, é importante a gente pensar aí na ideia do transporte para dentro da lógica das cidades, né? Até por isso a gente pensa então na cidade nascendo no entorno dessa nova lógica de produção. Essa cidade ela foi se organizando toda em torno disso, em torno de produção, de mercado, da economia, né? Então nós temos essa mudança arquitetônica que veio seguindo esse objetivo. Um dos exemplos que a gente pode citar é Paris, né? É um exemplo bastante famoso, até a gente tem lá o prefeito Barão de Rosmar, que foi o cara que foi o responsável, foi o prefeito responsável por essas reformas que urbanizaram Paris, tiraram ela de uma cidade que foi crescendo, né, com o operariado, que foi crescendo desordenadamente ali no entorno das indústrias, e ele passou a ter a lógica de planejamento agora. Ele achou necessário sentar e dizer, ó, a gente precisa planejar Paris, então vamos planejar as ruas. Tiraram essa característica de uma cidade bucólica para uma cidade grande, né, uma cidade moderna. Então, as ruas passaram a ser planejadas em torno dessa lógica de produção, né, uma cidade que precisava aparecer, né, como forma de poder, claro. Então, o que a gente tira desse exemplo? É a ideia do planejamento das cidades, né? Isso foi sendo exportado, então, para outras cidades, não só aconteceu em Paris, né? Vamos ver o próximo exemplo aqui, que é Londres. E aí, Londres, a gente teve uma lógica muito parecida, né? A estrutura urbana sendo pautada pelos ritmos industriais, os bairros operários, né? A classe operária indo morar próximo às indústrias, próximo às fábricas, né? E aí, o que a gente pode ter desse exemplo, do exemplo de Londres agora? É o surgimento dessa classe que, mais que more próximo à indústria, eram operários, né? Então, eles eram mão de obra, não eram necessariamente patrões. Então, são bairros mais pobres, né? Você tem aí um crescimento também desordenado nas cidades e, nesse momento, precisaria ser planejado. Em muitos momentos eles tiveram, claro, as suas desigualdades acentuadas, então, nessas cidades urbanas que vinham crescendo, como a gente vai ver no próximo exemplo, que é o Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro ele tem uma característica mais peculiar, porque a urbanização dele, pensada dessa forma, com esse planejamento, né, ela veio principalmente por meio do prefeito Pereira Passos, mas ela veio pelo menos 50 anos depois, né? No século seguinte já, assim, enquanto Paris veio reformada lá no século XIX, a nossa reforma chegou ali no início do século XX, aqui no Rio de Janeiro, refletida também por Paris, pela Paris do Barão de Rosmar. A lógica do planejamento é mais ou menos a mesma, né? É remover essas populações de operários, né? No caso de Paris, o caso de Paris foi remover esses operários, né, da proximidade das fábricas, repensar a cidade, repensar os bairros, criar ali bairros mais ricos, bairros mais afastados, bairros mais próximos dos centros. O que aconteceu no Rio de Janeiro que foi peculiar? No Rio de Janeiro a gente não tinha uma industrialização tão grande, eram mais áreas comerciais. Então, enquanto a reforma de Paris veio depois da Revolução Urbana, que veio, desculpa, depois da Revolução Industrial, que veio a indústria produzindo nas cidades, né? A nossa cidade ainda aparecia com uma lógica comercial muito parecida lá com a Idade Média. Então é como se a gente tivesse avançado muito, dado um passo muito grande, né? Nesse futuro. E aí o prefeito Pereira Passos veio com a ideia de trazer esse futuro para cá, reformulou a cidade, então ela precisava ser planejada de uma forma que fosse atender a essa modernidade, né, a esse futuro. Então, se preciso fosse, ele retiraria morros, como ele fez, né? Foram demolidos ali o Morro do Castelo, talvez vocês saibam, né? Ali onde fica o castelo hoje, aquilo já foi um morro, né? Foi demolido. Aterros, né? A Lapa, para quem não conhece, para quem não sabe também, a Lapa já foi uma praia, era a Praia da Lapa.
né, há muito tempo, essa praia foi sendo aterrada e empurrada para lá, para mais para frente, né? O aterro do Flamengo também veio surgindo por meio dessa lógica. Então, tudo que não fosse coerente com essa lógica da modernização das cidades ia ser reformulado e planejado de outra forma para dentro dessas novas cidades, né? Então, o Rio de Janeiro estava dentro dessa lógica. Inclusive, os próprios cortiços foram removidos, foram demolidos, as pessoas foram ali expulsas e foram construir suas casas em regiões mais distantes do centro, né? E aí a gente vai fazer mais para frente uma discussão em torno dos meios de transporte também, né? Que é um assunto super importante.